Prezados, novamente sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Vida é Freud. E hoje eu tenho um convidado aqui que é peculiar, né? Porque a gente traz vários profissionais aqui de diversas áreas, diversas formações. E ele hoje veio aqui para falar um pouco da formação ao qual ele está caminhando aí na estrada. Estou falando do Marco Antônio. Ele estuda na FAAP, ele faz comunicação social com ênfase em cinema. Caramba, Ricardo, cinema? Pois é, cinema. E assim, por que eu penso em cinema? Outro dia eu estava assistindo, na verdade, uma entrevista, né, um documentário sobre o Steven Spielberg, e ele fala sobre muitos filmes dele têm uma relação do pai, dele com o pai dele. E como na psicanálise nós trabalhamos muito a questão pai e filho, mãe e filho, filha e pai, e assim por diante... ele mesmo falou que coloca isso nos filmes, a relação do pai dele, né, com relação a isso. Então a psicanálise e o cinema andam muito juntos, tem muitos filmes relacionados a isso. E o cinema é encantador para nós que somos meros telespectadores que vamos lá para assistir, só que tem todo um aparato e um trabalho por trás. Então eu queria apresentar para vocês o Marco Antônio. Seja bem-vindo, Marco, obrigado pela sua presença. Primeiro conta um pouco por que cinema, porque você é tão jovem. Aliás, acho que você é só um ano mais novo do que eu. Sim. Então, por aí, mais ou por menos. isso que eu te considero assim, né? Brincadeira, pessoal, mas o Marco tá aqui tão jovem e numa profissão dessa daí. Conta um pouco da sua história com isso, Marco. Seja bem-vindo. Então, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. E, bom, na verdade, essa profissão, assim, realmente não é muito comum, assim, de se achar, né? Mas é algo que, quando eu era pequeno, assim, por volta de uns 10 anos de idade, mais ou menos, tinha um amigo do meu prédio, que ele era já um pouco mais velho, e que ele gostava muito dessa área. Ele já levava, de vez em quando, câmeras lá pro térreo pra gravar a gente, brincava fazendo como se a gente fosse jornalista, assim, e aí fazia uns vídeos engraçados, coisas do tipo. E pra mim sempre foi muito legal, assim, eu ver aquilo, porque eu era mais novo, então eu via o pessoal fazendo e eu achava muito massa, assim, eu queria sempre entrar. E você gostava de estar atuando ou na preparação? Então, na verdade, como eu era mais novo, eu ficava só olhando, né, naquela época. Okay. Eu ficava olhando e eu falava, nossa, que da hora. E pra mim o mais legal era ver por trás, assim, então, corta. E aí eu via que todo mundo mudava, assim, ficava conversando sobre o que ia fazer. E na hora que tava gravando era aquele silêncio, assim, então eu achava muito legal. E aí esse mesmo, o nome dele é Pietro Lago, que foi o diretor o primeiro curta que eu participei, que foi Atuando. E aí, logo nessa idade, mais ou menos 10, 11 anos, não lembro agora perfeitinho, ele me chamou pra participar de um curta que ele tava querendo gravar pra mandar pra alguns festivais, assim. E nisso ele tinha, se eu não me engano, 17 anos de idade, ele ainda tava, não tinha nem entrado na faculdade, nem nada. E desde então, assim, a experiência que eu tive com aquele curta foi algo mágico, assim, eu tá por trás das câmeras sem estar participando de equipe técnica, né, eu tava só atuando, mas ver todo mundo ali segurando o boom, né, que é o microfone que todo mundo acha mó legal, assim, quando vê, pra mim foi muito mágico, assim, ainda mais por eu ser criança, assim, então... E era um curta de 7 minutos, assim, que foram 2 diárias de gravação junto comigo, fora o outro ator... Então, ali eu peguei um certo encanto, assim. Picou, né? O bichinho. E aí depois você não foi direto fazer essa faculdade, essa formação. Você começou uma e depois você não aguentou e foi pro cinema, é isso? Sim, exato. É que como eu era bem novo ainda, quando eu cheguei a fazer esse curto, o tempo foi passando e eu não tive outros contatos com o cinema. Tá. Então, eu acabei indo pra área que eu acreditava que eu ia me dar melhor. Que na escola eu sempre é muito bem em exatas, assim, matemática, física, química. E aí eu entrei pra área de engenharia ambiental, que aí eu fui pra Itajaí, cheguei a cursar a Univale por 1 ano. Uhum. E fiquei 6 meses morando lá. Daí eu cheguei até a trabalhar no Porto de Itajaí, que é o segundo maior porto do Brasil, se não me engano, tenho quase certeza. E foi uma experiência muito legal, assim. Só que eu sentia que tava faltando alguma coisa. Enquanto eu tava lá, eu morava sozinho, então eu assistia bastante filme, eu via making-off de filmes que eu gostava muito, assim. Uhum. E era algo muito mágico. Eu lembrava de como que era quando eu tava pequeno lá, quando eu era pequeno e tava participando do filme. E era muito mágico, assim, mas parecia meio fora de realidade. Então, não é que eu não queria fazer cinema, mas parecia que não existia essa possibilidade, assim. Porque no Brasil é um pouco mais difícil, assim, né? Normalmente a gente tem mais contato com o filme dos Estados Unidos, lá de fora, enfim. Uhum. Então era uma insegurança muito grande que eu tinha. Mas lá em Itajaí eu passava bastante tempo sozinho, porque eu não conhecia muito o pessoal da cidade, né? Eu era novo, tímido, assim,
conhecer era muitas novo, né? É pessoas. tipo o ano passado, É, né? exatamente. Né, Jéssica? Uma história de vida tão longa, né? Faz Acho tempo. Não, mas, pô, isso é bacana. Tão novo e enfrentando uma vida de adulto assim, morar sozinho. Lógico, tem outros jovens que fazem também, mas você tava lá, não era uma república, né? Não, Você era morava sozinho. sozinho cara, é sensacional isso. Mas aquilo tava te chamando, né? Exato. Foi a melhor experiência que eu já vivi, assim, Uhum. de longe. É muito diferente você ter a experiência de morar sozinho, tudo. E com essa necessidade de fazer alguma coisa, quando eu não tinha muitos amigos pra sair, coisa do tipo, eu acabei descobrindo coisas que eu gostava de fazer quando eu tava sozinho, assim. Então, Ah. comecei a escrever bastante e eu nunca tive essa coisa de escrever, assim. Eu comecei lá, porque na escola eu sempre fui muito mal em produção de texto, eu ia mal em todas as matérias de humanas, assim, então eu achava que não era pra mim. É. E quando eu saí da escola, eu comecei a entender que, na verdade, não é muito assim. Depende muito, assim. Muitas matérias que hoje em dia eu estudo na faculdade de humanas não se parece com nenhuma outra da escola, Sim. assim, que eu já estudei. Então, eu comecei a gostar muito de escrever. Eu escrevia história, eu escrevia alguns textos em prosa, assim, umas poesias em prosa. E era algo que me fazia muito bem, assim. Até hoje em dia, a coisa que eu mais gosto de fazer é escrever, assim, de longe. Puxa, que legal. Você foi alimentando isso e chegou na onde você está agora. Quando você fala faculdade, quando a gente fala escola, a gente tem os pacotes prontos de aula e tal. Eu fiz faculdade de gestão. Quem que nunca teve TGA, Teoria Geral de Administração e tal? A gente tem lá o pacote de aula. Como que é uma aula de cinema? O que o professor chega? Ó, pessoal, vamos assistir um filme aqui. Cara, não tenho... Nem eu, acho que a maioria do público não tem noção de como seria uma aula, porque você falou que sua faculdade é com ênfase em cinema, então você deve ter muita coisa relacionada que nós não conhecemos, né? Então, fala um pouco sobre isso, Sim. sobre o que é fazer cinema dentro da sala de aula, cara. Então, nesse semestre em específico, é o primeiro semestre que a gente está fazendo um curta para a faculdade mesmo, assim, com aprovação de roteiro de banca externa, aprovação do pitching de direção de banca externa. Então, é o primeiro projeto mais profissional, assim, vamos dizer. Então, a gente está tendo muitas matérias práticas agora. Daí a gente tem matéria de direção, que na verdade o nome é direção de filme na grade, mas é direção mesmo, para você aprender a dirigir, a gente aprende direção de atores, Olha só. tem direção de fotografia, direção de som. A gente ainda não teve direção de arte, mas no semestre que vem a gente vai ter. Daí produção, que nesse último curta que a gente estava gravando agora para esse semestre, eu estava fazendo produção. E era uma área, assim, que eu nunca tinha experienciado, não gostava nem um pouco, assim. Eu falei, eu vou tentar porque eu sei que é importante aprender tudo. E eu via que é algo que todo mundo que dirige, que faz... tanto direção quanto de vez em quando direção de fotografia, coisa do tipo, sempre se envolve em outras áreas de certa forma, para pelo menos aprender. E muitos diretores também são produtores dos próprios filmes, assim, em várias situações. Legal, em cima disso que você, emendando o que você está falando, né, numa grande produção, cada área tem um diretor específico e um geral para todos. Se você pegar na estrutura lá, você tem um diretor geral, quando você sobe os créditos lá. Aí, diretor de arte, diretor de fotografia, é mais ou menos isso que você está falando, que cada um tem a sua responsabilidade dentro de uma produção, e onde ele vai trabalhar com aqueles recursos técnicos de pessoas que tem e para fazer acontecer. É isso? E dentro da faculdade, é isso que eles ensinam. Exatamente. É que são... para se fazer o filme, para o filme se formar, são várias áreas, assim, que precisam ser trabalhadas. Então, fotografia, que é iluminação, foco, enquadramento, movimentos de câmera também. Isso tudo é tanto fotografia quanto o diretor geral, entre aspas, assim, que é como você comentou. Que ele tem que aprovar, né? Exatamente. Que ele é literalmente quem dirige, direciona o projeto. Então, do roteiro, o roteirista, enfim, escreve o roteiro e ele... quando esse roteiro for se materializar em um filme... O diretor vai decupar esse roteiro, que é pegar esse roteiro e dividir ele em planos. Então, é basicamente pensar em como que ele quer gravar aquilo. E aí ele vai ter insights de arte, de fotografia, de som. Então, um exemplo, se tem uma cena com certo suspense, uma cena que ele quer deixar uma agonia ou algo do tipo, e ele quer deixar um baita silêncio. E depois tem a música. Exatamente. Que mexe com todo mundo também, exatamente. Né? Então ele pode passar essa sensação que ele quer pro diretor de som, e o diretor de som que tem mais conhecimento da área, ele vai saber como fazer isso.
Então ele fala, eu quero mais suspense. O diretor de som sabe um som específico, ou um silêncio, ou Moz também. Moz é quando é algo que você escreve na claquete quando você vai gravar a cena sem nenhum som. E aí você bate a claquete, enfim, e nada é gravado. Não tem boom, não tem lapela, nem nada. E aí quando você vai colocar alguma trilha, ou quando você quer realmente deixar um silêncio absoluto. Então, o diretor de som vai pensar mais nessa área. O diretor de fotografia, igual eu falei, é mais iluminação, câmera. Porque as lentes também passam uma sensação muito diferente, dependendo da lente que você tá usando. Tem uma lente que chama grande angular, que é aquela meio que olho de peixe que a galera fala. Que a gente chegou a usar pra um curta agora, desse que eu tava comentando que eu fui produtor, porque era um curta de comédia. E essa lente, ela dá um certo... esqueci a palavra. Ela meio que muda o ambiente, deixa algo meio estranho, assim. Tá. Dá uma alterada nas bordas da imagem, assim, deixa meio esticado. E deixa engraçado a imagem, assim. Você se aproxima do rosto do personagem, fica engraçado, Contribui fica meio para bizarro. quem tá assistindo a entrar no ritmo ou na atmosfera cômica, Exatamente. por assim dizer, né? Ô Marco, e cara, a gente vê produções de filme, né? Eu sou um ávido, adoro filme, cara. Aham. Tanto é que as minhas aulas na psicanálise, eu tenho trabalhos que eu trabalho com filme, Uhum. né? Claro, a maior parte deles com psíquicos, né? Do que tem conteúdo psicológico, psiquiátrico, enfim. Que aí eu trabalho esses filmes com os alunos. Interpretações e assim por diante. Então, eu gosto muito. E eu já tô maluco esperando o Coringa 2, né? E desde o ano passado eles estão falando do Coringa que vai ser lançado em 24. Uhum. Março de 2024. Ó, tá tão na minha memória que eu já... nem sabia Eu tô disso. esperando tanto que eu já sei que é em 2024, viu? E o que acontece? Cara, um ano. E já tem cena, já tiveram recortes da cena. Cara, um ano gravando pra o quê? 1h40 de filme? E aí, então essa estrutura que você tem, que você vai... Imagina você vai pegar lá atores, efeitos especiais, pagar cachê, a locação de carro, locação de espaço. Cara, quanto que é isso, né? Pra se fazer. E pra 1h40 de filme, vai. É uma E doideira. você fica um ano gravando, no caso dessa produção do Sim. Coringa. Mas eu tô dizendo assim, é isso mesmo, cara. É uma demora. Nossa. Cada detalhe. É muito, muito demorado, porque é tudo muito trabalhado, tanto na pré-produção quanto na pós. Então, a gravação são 3 etapas, né? Pré-produção, produção e pós-produção. Na pré, você faz tudo que você precisa pra no dia. Na produção, você chegar e só apertar o REC, só já gravar. tá tudo pronto. Você já tem tudo pronto, você já ensaiou com os atores, você já sabe os planos que você vai fazer certinho, já ensaiou os planos, porque às vezes, se você tem um plano um pouco mais difícil, que tem movimento de câmera ou algo do tipo, é bom você já ter ensaiado ele antes, porque você vai usar o gimbal, por exemplo, sabe o gimbal, o estabilizador de câmera? Cara, explica pra gente aí, mais ou menos. Um negócio de câmera talvez, mas explica com o seu conhecimento. Então, vai. é um estabilizador que você usa, que você segura em uma mão mesmo, assim, dá pra você deixar ele na mesa também. Só que ele é muito pesado, assim, a câmera fica meio que, parece que suspensa no ar, assim, ele fica segurando. Ele não treme, né? Então, você mexe, a câmera fica parada, assim, exatamente pra ter essa estabilidade. Tá, ok. Exatamente. Só que isso é muito pesado, porque a câmera também é pesada. E você segurar isso com uma mão é algo que, tipo, depois de 1 take, 2 takes, sua mão já tá tremendo, assim. Você quer parar com aquilo. Então, se você já ensaiar aquele movimento antes, fica mais fácil. Porque se você deixar pra tentar fazer na hora, assim, vão ser várias tentativas e vai cansar demais. Então, já tem esse ponto, assim, na pré-produção que é bem demorado. Esse curta que a gente tava gravando pra faculdade desse semestre também foi uma pré-produção que a gente foi... Se eu não me engano, 1 mês de pré-produção e foi muito corrido, assim, não deu o tempo que a gente queria. Exatamente. E não deu o tempo que a gente queria, assim, porque a gente precisava achar a locação e eu tava na produção, no caso, então eu tava indo atrás da locação, que era... A gente precisava achar um banheiro. Que até aí parece fácil, né? Achar um banheiro. Só que era um banheiro... Público... não precisava ser público, mas ele precisava ser grande, assim. Pra gente conseguir gravar. Era pra ser o banheiro do apartamento do personagem. Então era pra um banheiro normal ali de casa... Mas era um banheiro que o nosso diretor tava querendo que fosse amarelo, alguma cor quente, algo do tipo, e que ele precisava ser grande. Pô, precisa achar um banheiro amarelo grande. É difícil. Caramba. É difícil agora, demais. Vou abrir um parênteses pra você emendar a sua... Diretor, tem uns que são meio malucos. A gente sabe. Então, quando ele encasqueta com uma coisa, com um banheiro amarelo...
Cara, como que você, pra atender esses devaneios, essas loucuras dos diretores, porque uma coisa é o que tá na cabeça deles, né? Pô, eu sonhei que eu tive, não sei o que lá, uma foca voando com... Cara, como é que eu vou materializar isso? Aí sobra pro coitado do diretor e pro diretor de técnica, de efeitos especiais. É isso, cara? Então... Pô, mas e outra coisa, desculpa te cortar. Imagina. Um mês pra um curta de 7 minutos na pré. Uau! E foi bem pouco, assim. A gente precisava de mais tempo. Ia ter sido melhor. Porque também tem a parte... E quem faz isso é a produção, mas a parte de captação de recurso. Sim, captação de dinheiro, nossa. É uma parte difícil. Ainda mais aqui, tipo... No filme universitário, assim, a gente tem que ir atrás da forma que conseguir, né? Então... vende brigadeiro na faculdade, vende bolo, brownie, enfim. E tudo que a gente conseguir pra captar dinheiro pra pagar atores, pra pagar fita crepe. Fita crepe é uma coisa que eu não sabia que precisava tanto, assim. É bizarro. Todo set, se você não tiver fita crepe, não funciona. Não tem filme, né? Não funciona, Lá bizarro, nos créditos assim. sobe, né? Operador de fita crepe. Exatamente. Tem que ter no orçamento, eu tava fazendo orçamento com a fita crepe. Fita crepe, caramba, meu. É muito bizarro, assim. E pra conter o diretor de vez em quando, porque o diretor, querendo ou não, como ele ele viaja, né? Ele tá no campo da abstração. E eu já dirigi projeto também, eu sei como é que é. Tipo, eu dirigi 2 projetos. Porque na faculdade, como eu falei, esse foi o primeiro semestre que a gente fez realmente um curta mais trabalhado, assim. Só que antes disso, no semestre passado, no final do primeiro semestre de faculdade, eu juntei com um grupo, assim, o pessoal foi me chamando, a gente juntou 5 pessoas e a gente criou um grupo por fora, para produzir curta-metragem por fora, porque um dos integrantes desse grupo já tinha alguns equipamentos, que é o Orlando, que é da minha sala, enfim. E ele já é um pouco mais velho que eu, ele tem 36 anos, se eu não me engano, agora. E ele tava na faculdade porque ele já é formado no Wolf Maia, assim, então ele já tem um contato. E ele tinha equipamentos e falou, quero gravar, vamos gravar. Falei, pô... Que isso, vou perder uma oportunidade dessa nunca, né? Aí juntamos lá e aí ficaram 5 de começo, agora já são 15 pessoas que a gente tá. E a gente grava assim por fora, assim, pega roteiros por fora que nós mesmos escrevemos e a produção é completamente independente, assim. E desses projetos eu cheguei a dirigir roteirizei e nos outros eu fui pegando outras funções, assim, pra ir aprendendo também. E são... umas produções muito legais, assim, porque apesar de ser independente, a gente tá levando muito a sério. Então, é algo profissional pra gente crescendo. Tem que começar certo. Exatamente. Tá certíssimo vocês. E teve um roteiro recente que chama Um Incidente, que a gente foi gravar, que é um roteiro de comédia. E nesse roteiro, eu não participei da equipe técnica, eu tava atuando nele. Foi o primeiro projeto que eu fui atuar, assim. Fui fazer um papel... Eram vários estereótipos, assim, os personagens... Que o filme basicamente se passava numa reunião de condomínio, assim, que tinha acontecido um incidente, ninguém sabia o que era, e era um interrogatório com todo mundo, e eu era um dos personagens que era um estereótipo de nerd. E aí ficou super massa, assim, maquiagem, o figurino, assim, ficou muito legal. Só que eu tava numa situação ali onde era o primeiro projeto que eu tava atuando, depois daquele, quando eu era mais novo, enfim... E eu tava na mesa, junto com os personagens, assim, que se passava na mesa, né, na reunião. E era eu, sentado, tinha um amigo meu que tava em pé, eu tava fazendo um personagem que chamava Gerivaldo, assim, que era um puxa-saco do síndico, umas coisas assim. E todo mundo que tava atuando, além de nós, assim, que eram mais 6 pessoas, eram todos formados no Wolf Maia. E aí eu tava tipo, meu Deus do céu, onde que eu fui me meter, assim, né? Agora é tarde. Agora é tarde, exatamente. Mas foi uma experiência super legal, assim. Então, esse grupo que a gente criou por fora, assim, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, assim, pra gente conseguir gravar tudo e aprender a lidar também com, igual você falou, dessas loucuras do diretor, coisas do tipo, porque lá a gente é amigo também. Então, apesar dos trabalhos, enfim, a gente sabe sempre lidar um com o outro a ponto de falar, peraí, dá uma segurada, você tá viajando demais, não vai dar certo isso, coisa do tipo. Então vai todo mundo aprendendo, mas nesse projeto da faculdade em específico que eu tava produzindo, eu tava num grupo um pouco diferente, não tava mais com esse pessoal que eu já sou acostumado a trabalhar, enfim. Então eu tava com essa dificuldade de dar uma segurada quando ele pediu um banheiro amarelo, grande, enfim, 1000 coisas. E aí a pergunta que o público tá querendo saber, achou o banheiro amarelo grande? Não achamos. Não, e aí, fizeram o quê? Quando não acha, o que acontece, cara? Então, aí o diretor tem que baixar a bola tem que dele baixar a bola, exatamente. E falar, não, então pode ser um menor de outra cor, né? Então, é porque, na verdade, tem essa questão da hierarquia, né? E é meio um pouco confuso pra quem não é da área de quem que tem o maior poder hierárquico lá. Normalmente a galera acha que é o diretor. Que o diretor é o dono do filme. Em um festival, quando tiver premiação, o diretor que vai receber o prêmio de melhor filme, coisa do tipo, não é. Na verdade, é o produtor. O produtor que é o nome, assim, do filme. O filme é dele, de certa forma, ele que assina documentos pra mandar pra festival. Enfim, é como se ele tivesse posse daquele filme. E querendo ou não, é ele que pega o dinheiro também pra fazer o filme
e o produtor executivo junto com ele vai disponibilizando esse dinheiro. Então, eles que são os cabeças, assim. Então, eu como tava como produtor, o diretor passava essas ideias e eu tinha a liberdade de virar e falar, ó, não, esquece, isso daí não vai funcionar, porque a gente vai perder muito tempo, a gente tem que fazer outras coisas e vai ficar focado em banheiro amarelo, enfim. Só que eu não tava com essa malícia também, eu tava tentando achar mesmo. Então eu tava muito esforço pra achar muito esforço, tirando meu sono, assim, durante a noite. E como é que é procurar um banheiro amarelo? Você vai no shopping, vai em alguém, amigos, um grupo de WhatsApp, como que alguém tem banheiro amarelo em casa, cara? Então, eu cheguei a fazer, tipo, eu chamei alguns assistentes de períodos anteriores, assim, uma galera que tava me ajudando, que ajudaram demais. E eles fizeram umas artes, assim, então um pôster pra postar no Instagram, mandar no WhatsApp. Mas eu tava perdido, porque era a primeira vez que eu tava fazendo produção, assim. Normal, então eu não tinha a menor ideia de como que eu ia achar um banheiro. Sim. Porque parece algo simples, né? Tipo, acha um lugar. Beleza, achar um lugar... Até beleza, onde que eu procuro, né? Pois tipo, onde procurar no Airbnb, no Instagram, o que eu tenho que fazer, né? E eram essas dúvidas que ficavam na minha cabeça, assim, que era muito difícil. E depois eu fui fazer o casting, né? O teste de casting pra galera ir lá, quem queria atuar. E eu tava achando que iam 2, 3... Eram 2 papéis só, o André e a Neide, que eram 2 personagens. Eu tava achando que ia ter 2, 3 personagens pra fazer o André. Vieram 30 pessoas pra fazer os 2, assim. E eu tava ficando maluco, porque... E você que escolheu? Não fui eu que escolhi, aí foi o diretor. No teste presencial tava eu, o diretor e a assistente de direção. E aí eram os 3 ali, era mais a palavra dele que contava, né, realmente. Porque, querendo ou não, o meu papel era levar as opções. O dele era escolher, baseado no que ele vê pro filme, assim. Então, tudo que tem no filme é no tom que o diretor quer que tenha, mais ou menos. Vai muito do que ele sente ali naquele... O feeling, né? Feeling, né? Eu vi uma entrevista do cara que foi escolhido pra fazer o Gonzaguinha no filme, acho que é de pai pra filho, se eu não me engano, né? Diz que os caras iam entrando, muitos parecidos, né? De rosto e tal. Mas o ator que entrou, na hora que ele entrou, que ele fez uma pose com cigarro igualzinho, fazia o Gonzaguinha, o cara falou, é esse cara, não precisa nem ter mais teste, né? O cara olhou aquele cara e falou, não, é esse que eu quero. Né? É muito dessa pegada. Agora, uma coisa que confunde um pouco, pelo menos a mim, né? Existe uma grande diferença, a gente percebe, né, as produções de uma biografia e um roteiro criado. Ficção. Né? Uma ficção. Sim. Ambos têm as suas particularidades, porque a biografia tem que ter tem o lance da autorização, não pode deturpar muito, tal, você tem que achar, deve demorar muito mais, porque você vai entrevistar pessoas que conviveram, por exemplo, com quem é baseado o filme, alguma coisa assim. É isso mesmo, tem essa diferença principal, mas ao mesmo tempo o trabalho é o mesmo, muito mais vaidade de um lado, de outro. Como que é um pouco esses 2 momentos de cinema? Então, eu confesso que no ramo da biografia, documentário, né, não é algo que eu conheço tanto, principalmente na parte de roteiro. Certo. Porque em muitos projetos documentais, assim, biografia eu acredito que seja um pouco diferente, mas em uma boa parte dos documentários, o roteiro não é muito claro, assim, porque você tá lá pra documentar aquilo, então você quer que seja real, você não quer que seja algo ensaiado. Então, um exemplo, assim, já tiveram algumas apresentações pra TCC lá na faculdade, onde eram filmes documentais, e todo mundo que tava falando de ficção já contava a história, tudo certinho, e os documentários falavam, a história eu não sei qual que é, eu vou descobrir na hora, eu quero saber isso, e a gente vai saber as respostas quando for gravar. E era algo que eu acho muito legal também, porque você tá à mercê da realidade, né? Tipo, você não criou algo pra ficar legal, você tá indo lá pra ver se aquela realidade realmente é interessante bastante, é muito legal, enfim. Então, é algo bem diferente. Em documentário tem a parte de roteiro também, mas é um pouco diferente, assim, um roteiro documental e de ficção. E tem as obras adaptadas também, né? Tem vários recortes dentro do cinema. Sim. Pelo menos eu acho, tá? Você exatamente é a pessoa que conhece mais. São vários recortes que nós vemos, né? Que a gente consegue enxergar de que é baseado nisso, feito com, né, de um fato histórico, por exemplo, filmes de guerra, por exemplo, tem cenários, né, da Guerra do Vietnã, da Segunda Guerra Mundial, e assim por diante, que eles embutem histórias dentro da história, né? Sim. O Titanic, por exemplo, né, que é um marco de um filme, não tem registro de que teve aqueles personagens. Sim. Ocorreu um acidente, ponto. Só que aí, puta, genial, né? James Cameron foi o
diretor, né? Uhum. Do cara fazer uma história, né? Que é a maior bilheteria da história. Né? Sim. Eu acho que ainda é, não tenho certeza. Eu acho que Ela já foi superada? ultrapassada, já. Tá, então, bom atualizar, porque até então ficou muitos anos como a maior Muitos bilheteria anos. da Agora, história. eu não tenho certeza de qual que é, porque eu lembro que teve um Foi período... o ET era, né? Olha só. Nossa, é verdade. Ficou anos depois. O Avatar chegou a ser também. Sim. Então são obras assim espetaculares, né? De que você vê baseado numa história real que aconteceu, né? Que do acidente do Titanic. O Avatar, que é uma viagem sensacional, diga-se de passagem. Incrível, né? Que o cara faz um negócio. Porra. E assim, quando um diretor, agora falando de nomes, eu queria saber quais nomes te inspiram. Por quê? Porque o cara vai falar assim, vou lançar um filme. Uma coisa é o Ricardo. Tá aqui um filme. Pô, tá bom, cara, entra na fila do pão aí. Quem é você na fila do pão? Não vai ter efeito nenhum. Outra coisa é chegar o Padilha. Isso nós estamos falando dos nacionais, né? Sim. Meirelles, tal. E aí pro mundo internacional, Spielberg, um Ridley Scott, todos esses gigantes aí que vai vender alguma coisa, os caras já pagam antes, inclusive. Né? Você não tem nem chances, porque é sucesso. E como esses caras para você, assim, você tem alguém que te inspira? Como que é? Tem muito, assim. É porque eu gosto muito... igual eu comentei, são algumas áreas, né, que tem dentro do cinema. E eu não cheguei a passar por todas ainda, mas eu passei por... Das que eu passei, roteiro, assim, é uma área que eu tenho certeza que eu vou seguir. É a que eu mais, tipo... sinto que eu não faço porque eu gosto, eu faço porque eu preciso, assim. Eu preciso escrever histórias sobre sentimentos, enfim. Então é algo que eu não tenho vontade de fazer roteiro. Eu preciso fazer pra meio que libertar essa coisa de dentro. E a outra área, que é a direção, é meio que o contrário, assim. Não é que eu preciso, mas eu gosto muito. Você gosta da parte lá do ator, fica posicionado aqui... luz, mais luz aqui, mais... É isso que você gosta. É muito legal. É muito legal. E, de certa forma, é muito diferente a direção. Tipo, um diretor e um roteirista é muito diferente, porque o roteirista trabalha, enfim, não em todos os casos, porque tem salas de roteiro, onde vários roteiristas estão juntos escrevendo para séries, filmes, enfim. Mas, em uma boa parte, assim, os roteiristas trabalham sozinhos, né? Tipo, com o computador ali e a sua imaginação... E vai escrevendo, enfim, é algo que eu gosto muito. Eu gosto dessa coisa de ficar sozinho, conseguir pensar, acalmar, enfim, sair um pouco da confusão. Mas eu também gosto, em certos momentos, dessa confusão, porque set de gravação é uma doideira, assim. Nossa, imagina. Nossa senhora, é uma doideira. Então, você precisa estar ligado no 220, assim, senão você não acompanha. E, de certa forma, eu gosto bastante disso. Tiveram 2 projetos que eu dirigi, e agora, em junho, eu vou dirigir outro. Vou fazer, na verdade, uma co-direção com a Rafa, que é outra amiga minha que tá no grupo por fora que eu comentei. E as 2 experiências dirigindo, assim, a primeira foi o primeiro curta que a gente gravou nesse grupo, e eu dirigi. Então eu tava um pouco perdido, assim, eu não sabia o que o diretor fazia direito, porque eu tava no começo da faculdade. A função que eu tinha que fazer ali, né? Exatamente, tava no começo da faculdade, não sabia muito bem. Então foi algo muito experimental, assim, eu falei, eu vou dirigir aí, foi isso. Da segunda vez, não. Da segunda vez já tinha passado um pouco mais por algumas experiências. Era o meu próprio roteiro que eu ia dirigir dessa vez. Era na minha casa, a gente gravou lá em São Caetano, enfim. Então foi algo que pra mim já foi muito mais natural, assim. E na decupagem, que é dividir por planos lá, nesse roteiro em específico, assim, tiveram muitos planos que eu coloquei, porque ele era um roteiro todo narrado. E quando o roteiro ele é inteiro narrado, você precisa que o visual seja um pouco mais acelerado, senão fica chato, tipo, uma narração de fundo e uma imagem parada, assim, você fica assistindo e dá uma cansada. Então, quando é muito falado, coisa do tipo, você tem que mudar as imagens rápido, enfim, fazer movimentos. Então, no final, era um roteiro de 5 minutos e tinham 37 planos pra gente gravar. Era coisa de doido, assim. E normalmente tem um consenso, assim, de que em uma diária de 10 horas, mais ou menos, assim, você grava no máximo 20 planos. E a gente gravou 30 e poucos planos, né? Energia, né? Então, foi uma doideira. Mas, então, tipo, basicamente, né? Só pra concluir isso, que a experiência de dirigir realmente é muito legal. Eu gostei muito. Mas E a inspiração? Então, e de inspiração, eu acredito que um dos que eu gosto demais, assim, é o Christopher Nolan, que é lá de fora, né, dos Estados Unidos, que, igual eu comentei, eu tinha comentado antes, na verdade, de Amnésia, Memento, o filme que ele fez, que
tipo assim, de filmes preferidos tem algo que pega, assim, um pouco, porque tem filme preferido emocionalmente e tem filme que você realmente acha muito bom, tecnicamente né? perfeito. Exato. Tal. E pra mim esse é muito... realmente eu acho o filme incrível, muito bom, assim. Não é pelo emocional, é porque eu realmente acho ele muito bem escrito. Ele é um roteiro que ele vai e volta no tempo, ele é contado meio que ao contrário, assim. Então, logo que eu assisti esse filme, pra mim foi uma inspiração tanto pra roteiro quanto pra direção. E agora, sempre que eu pego algum roteiro pra dirigir, eu quero colocar um pouco dele, nisso, assim. tá certo, né? E é muito legal. Ô Marco, e assim, a gente tava conversando com a Jéssica até pouco tempo aqui, a magia do cinema, né? É assim, é todo um ritual. Você vai no cinema, você compra o ingresso, você vai na pipoca, tá, pô, o filme, você tá ansioso, aí você começa lá a assistir o filme, legal, tal, acabou o filme, você vai embora, tá. Mas existe é diferente de casa, o cinema tem uma magia. Tem. O cheiro, a pipoca do cinema ninguém consegue fazer em casa, é impressionante. É impossível. Impossível. Cara, só que hoje, aí a gente vai entrar numa realidade. Uma família de 4 pessoas, uma pipoca custando 40 conto, né? Você vai comprar 4 pipocas, 4 refrigerantes, mas os ingressos você não deixa menos de 200 pau ali. Tá muito caro. Tá muito caro. Tá. Não tô falando que... não, gente, é caro. Sim. A realidade do país é cara. E essas pessoas hoje, pô, você faz uma assinatura de uma TV, de um streaming aí, você tem filmes ali... Tá tendo essa... mudança, o cinema está sofrendo com isso, segundo o que vocês discutem lá na faculdade. Como que é isso? Então, a gente... inclusive, isso é um ponto que é bem comentado na faculdade, inclusive, porque a gente também tem matérias de história do cinema, porque eu comentei mais das matérias práticas antes, né? Sim. Mas a gente tem várias matérias também de história do cinema brasileiro, e algo que é comentado também, porque os professores da faculdade, muitos deles têm o contato com o mercado mesmo. Então, o coordenador do nosso curso, ele tem, eu não sei direito a função dele, mas ele trabalha naquele espaço Itaú do Cinema, que tem na Augusta, algo do tipo assim. E ele comenta de vez em quando lá que é bizarro, assim, que antes era algo lotado, e aí tem filmes que são geniais, assim, são ótimos, que estão sendo lançados, e vão 7 pessoas na sala, assim, vão 10 pessoas, e eu fico pasmo, assim, porque eu entendo pela questão financeira, assim, porque realmente tá muito caro, assim. Por mim, eu iria no cinema toda semana, eu adoro ir no cinema, e não é à toa também, né, mas, enfim, não, eu gosto de ir pra praia, né? Exato, mas eu amo ir no cinema, tipo, demais, assim, e eu sempre vou quando eu tenho a oportunidade, tem algum filme mais... que me chama mais atenção, eu vou também, mas é algo que eu tenho que dar uma segurada, porque realmente tá muito caro. E nesses outros espaços, porque eu, pelo menos, eu tava mais acostumado, como São Caetano, enfim, é pequeno, no Cinemark, assim, que é mais famosinho, enfim. Só que tem várias outras redes também, né, que também tem a sala de cinema. Mas eu não conhecia tantos lugares também que tem salas de cinema em São Paulo que não são conhecidos, assim... Eu fui no Instituto Moreira Salles, da Avenida Paulista. Você conhece? Não conheço, cara. Fica em paz. Quer tomar uma água aí? Tranquilo. Ao vivo? Então, eu fui no Instituto Moreira Salles exatamente porque o meu professor de História do Cinema Mundial tinha comentado de um filme que chama Perlimps, brasileiro, uma animação brasileira, assim. E ele ficou... assustado que ninguém da sala tinha assistido, assim, ninguém. E era um filme que ele achava que era necessário a gente assistir, enfim. E ele falou que passava lá. Eu nunca nem tinha ouvido falar, assim, do lugar, na verdade. Porque eu não sou muito de ficar em São Paulo, não conheço muito bem a cidade. Mas eu fui pra lá sozinho, assim, um dia. Era uma sala de cinema, assim, que tava passando. Era um lugar, assim, você subia umas escadas, tinha uma lanchonetezinha, assim, algo do tipo. Uma sala de cinema, eu subi... E aí eu fui pagar, era muito mais barato, assim, do que o cinema normal. Eu fui no Cinema Marquise também, que é na frente do Shopping Center 3 da Paulista também. E no Cinema Marquise eu paguei, acho que R$6 no ingresso, alguma coisa assim. Nossa. R$6, R$10, alguma coisa assim. Então tem esses outros lugares, só que são lugares onde tem uma sessão só no dia do filme. Então se você não puder assistir o filme que passa às 2 horas você não assiste. Então, eu tive a sorte que o Perlimps lá, que era o filme que eu queria assistir, tava num horário super tranquilo lá. Eu fui, ninguém na sala, assim, era praticamente eu e mais 3 pessoas, uma sala bem grande, assim.
Então, na verdade, não era tão grande a sala, só que tinham muitas cadeiras também. Então, Dava a sensação de que era muito grande. exatamente. Né? E tinha pouquíssimas pessoas, assim, era um filme super massa. É um pouco também daquilo. Hoje, a maior parte das pessoas que vão no cinema, eles vão no shopping. Exato. Não são nas salas. Não é mais porque sala as salas, de cinema. aqui em Santo André, por exemplo, você tinha dois cinemas, né? 3, acho que era o Tangará, que era cinema, não era shopping. Uhum. Studio Center, que era uma galeria, e você tinha o Carlos Gomes, que esse eu já peguei no finalzinho. Mas você tinha, né? Não eram em shoppings, até porque não tinha shopping. Foi vir o ABC depois, nos anos 80, no meio dos anos 80 ali. Então, porque a pessoa é um pacote completo, né? A pessoa vai no shopping, ela já come no shopping, às vezes já vai no cinema, tá tudo ali. Então, para você ir na rua, além do risco, do perigo, que hoje em dia, vou sair 11 horas da noite para pegar o carro no estacionamento e tal. Então, também tem um contexto social, o porquê que deu essa... Hoje você não acha mais cinemas na rua, ou são poucos, como tá falando, ou escondidos, como você falou aí, que rodam até coisas boas, mas não é mais atrativo. Exatamente. Né? Então, talvez a sua geração de cineastas que estão vindo por aí é um desafio também isso daí. Vocês falam sobre isso? Sobre esse desafio de trazer de volta esse público que não shopping, mas que gosta do cinema? Então, na verdade, isso em específico não é o que a gente costuma comentar muito, porque eu acho que, de certa forma, é um consenso geral de que todo mundo é um pouco assustado por isso, sabe? A gente fica um pouco com medo, assim. Mas, de certa forma, Mas continua o público do cinema. Continua, exatamente. Era isso que eu ia falar. É que ele agora tá mais concentrado, né, Marco? Exatamente. E tá mais concentrado e também difundiu um pouco, ao invés das salas de cinema, agora o que cresceu foram as plataformas de streaming, né? Isso. Então, e hoje em dia tá muito mais comum do que eu imaginava pessoas próximas, assim, estarem trabalhando pra Netflix, pra HBO, pra Amazon Prime, enfim. E é algo que, pra mim, antes, assim, eu achava muito longe, coisa do tipo, mas cresceu tanto que tem aqui no Brasil. Essas empresas têm, enfim, espaço aqui no Brasil, chamam pessoas daqui do Brasil. Tem várias séries brasileiras que saem nessas plataformas também. E mesmo em séries estrangeiras, tem pessoas brasileiras que vão pra lá trabalhar também. Então, é algo que acontece bastante. Então, de certa forma, a gente tem um pouco esse receio por parte das salas de cinema que parece que vão sumindo, né? Mas as plataformas de streaming são algo que dão uma confortada, de certa forma. Porque é uma oportunidade diferente que apareceu. E, querendo ou não, hoje em dia, isso eu acho que talvez possa até ter mais a ver com o que você saberia dizer, enfim, da questão de psicanálise do comportamento também, porque as pessoas se acostumaram, né, a tudo agora, no momento, não tem mais aquela espera, aquela coisa de vou fazer alguma coisa amanhã, mas nesse meio tempo eu só vou esperar. Não, tem que achar outra coisa pra fazer nesse meio tempo. Exato. E pra assistir filme, é mais ou menos isso. As pessoas não estão mais querendo ir descer, pegar o carro, ir pro shopping, subir. Sim. Querem ligar a TV, assistir na hora, desligar e dormir, Cara, sei lá. e não é só TV, não. As pessoas assistem pelo celular. As pessoas pegam o Netflix, as coisas pelo celular, né? Isso, inclusive, gerou uma discussão muito grande, né? Teve um diretor que falou que é um absurdo que assistam os filmes dele pelo celular. Eu também né? acho, não, você imagina que o cara faz uma cena de 3 dias com câmera, olho de peixe, né? Não sei o que, o cara vai assistindo uma tela de celular, né? Não, isso e eu, particularmente, não consigo. Não, primeiro que eu não enxergo... não vou enxergar direito, aí vai ficar assim, e aí você fica deitado. Gente, não dá. Eu ainda gosto de assistir televisão lá, sentado, pra assistir. Esse negócio de assistir no celular me dá enjoo, inclusive. Né? Não curto. Mas hoje a maioria das pessoas, o próprio e-book, né? Eu também não leio livro nem no notebook, nem no celular. Livro é livro. Né? É um pouco de veice também, tá? Um pouco de chatice. Mas eu também, eu só gosto de livro. Livro é livro, tá? Celular é celular, e, enfim, vamos em frente, né? Ô Marco, você falou de festivais, né? Eu tenho uma curiosidade de saber o que leva a um prêmio. O que é o prêmio do Festival de Cannes, Festival de Gramado, Festival de não sei da onde... O Oscar, que a gente sabe que ali tem muita coisa política, muitas empresas que bancaram tal filme, que querem ver o seu filme. Isso a gente lê, tá? Eu não convivo nisso daí, mas não é de se suspeitar. Sim. Imagina que 3 grandes empresas colocam milhões numa produção,
não ser nem indicado ao Oscar para no dia da apoteose lá, não ganhou nada. Então, como tudo na vida, como em todos os segmentos, também tem a banda podre, né? Aham. Eu imagino que sim, né? Sim, com certeza. Mas quais as diferenças para ganhar festivais, para o Brasil, né, nesse cenário? Como que ele é? Então, uma coisa que eu não vou saber dizer com certeza, assim, é se o festival, a única premiação dele é o prêmio no sentido de você falar que ganhou o festival, você poder ter essa premiação, esse reconhecimento, né? Uhum. ou se também tem alguma coisa financeira. Essa parte financeira eu não tenho certeza se tem. Mas... Pode ter certeza que tem. Eu acredito que tem, assim, mas eu não tenho certeza, né? Vamos ficar no campo da inocência, mas... Exatamente. Tá, mas eu entendi. Vamos lá. Mas, enfim, cada festival, assim, pelo que eu conheço também, porque são poucos os festivais que eu conheço um pouco mais a fundo, assim, só que eu conheço mais por nome, alguns. Uhum. E, inclusive, é engraçado porque recentemente um dos... curta-metragem que foi feito para TCC na faculdade acabou passando em Cannes. Olha. E foi algo que eu olhei aquilo e o Fale-me diretor... mais sobre isso, cara. Então, e o diretor e roteirista desse curta que passou em Cannes, o curta chama Solos, e o diretor e roteirista dele chama Pedro Vargas, se eu não me engano. Não sei se podia estar falando nome nem nada, mas acho que sim, né? Tudo bem, eu tô parabenizando, enfim. Sem crise. E eu fiquei super feliz porque eu conheci pessoalmente, então foi algo que eu senti que eu tive contato... eu conheci a pessoa que conseguiu algo, assim, que eu acho, tipo, incrível, assim, algo parece irreal. E ele passou com um curta de TCC dele, então não foi nem que ele, enfim, se formou e fez um curta-metragem, foi de TCC mesmo. E aí a gente acabou entrando nessa discussão com o nosso professor de direção do porquê que tinha passado, o que faz o curta passar, se era algo político, se era algo, uma mensagem, se era só artístico. E o professor comentou que tem alguns festivais que tem um certo viés, assim, que é mais provável que você passe se seu curta for desse jeito, se seu curta for daquele jeito, mas tem outros que não, que eles meio que gostam de ver, de sentir aquele filme. Então, um exemplo, os filmes dos Estados Unidos, de forma geral, obviamente que não dá pra generalizar tudo, mas são filmes que a gente costuma falar como filmes de entretenimento. Entretenimento. Que não é aquele filme que você sai pensando, que você sai com uma dúvida. A história, produção, ela se né? conta. Vamos fazer produção de filme. Produção. Tá. A história, ela se conta, ela tem um início, meio e fim muito bem definidos, que o nome disso é narrativa clássica. Narrativa clássica é quando você tem esse início, meio e fim muito bem definido e é uma história linear, assim. Você começa em um ponto, termina em outro e a história tá contada. E isso é muito comum nos Estados Unidos. Lá faz parte desse filme de entretenimento e é muito valorizado lá também. Então, quando você escreve um roteiro com narrativa clássica, que é esse estilo, que é muito bem escrito, que é uma coisa bem difícil, assim, parece simples, mas não é, assim, é bem difícil. Tem muitas sutilezas, assim, que você precisa ter num roteiro para ele ser realmente muito bom, assim. Mas quando você tem um roteiro desse, é muito mais provável dele ser aprovado em um festival dos Estados Unidos do que em algum aqui do Brasil, ou Cannes, ou algum, enfim, de fora. Porque ele mostra a realidade deles, né? Exatamente. O método, o modo de vida deles. Exatamente. Ele retrata, né, o modo de vida deles e, obviamente, que a tendência é que ele vai ganhar. Sim, exato. E tem vários... eu já cheguei a assistir alguns que foram premiados em... Gramado, Brasília, enfim. E que eu assisti o curta, assim, eu fui assistindo, e chegou no final, eu falei, puta, eu não entendi. Não entendi que é essa história. Nossa, aí. cara, e aí todo mundo... Que aclamado pela crítica. Exatamente. Igual o quadro, né? Nossa, puxa, que quadro é só o pintor que sabe do que é. Aí o cara que entendido fala, olha, que quadro. E, nossa, expressa o sentimento do pintor, do artista. Pô, mas quem é o artista? Não, já morreu. Já morreu. Porra. Mas é isso mesmo. Um pouco de ignorância e xiste, meu. Os canalistas entenderão. Mas é isso, né? Muito engraçado essa parte, né? Pô, não entendi, né? Então, você que estuda, né? Não tinha entendido e o fato de eu não entender, eu compreendo o motivo também. Porque tem alguns filmes que são, ao contrário dessa narrativa clássica, tem filmes que são feitos ou pra você sentir alguma coisa ou pra você pensar sobre alguma coisa. E aí muda, enfim, a estética do filme, coisa do tipo, porque eu, como alguém que gosta de escrever bastante roteiro, tem muitas vezes que um roteiro não parte de uma situação ou de uma vivência ou algo do tipo, parte de uma sensação. Então, um exemplo, assim, eu tô no camping, lá no interior, assim, à noite, olhando para pro céu, assim,
e eu sinto alguma coisa que eu falo, olha, puta, que loucura, cara. queria muito passar isso, só que eu não sei como. E aí eu fico trabalhando, tentando achar alguma forma de passar essa sensação. Então, às vezes, parte de um sentimento. Puxa vida. E é algo muito difícil, né? Porque, pô, você passar um sentimento através de uma história é como se você fosse tentar usar uma metáfora. Mas uma metáfora em palavras é muito diferente em elementos visuais, em sons, assim, é algo bem difícil de trabalhar. Então, às vezes, parece que as imagens ficam um pouco desconexas, mas que te passam uma sensação. E às vezes você fala, pô, não entendi. Não é que você não entendeu. Não tem uma história pra você entender. Tem uma coisa pra você sentir ali. Se você sentiu, tá pronto. Você sabe que eu ouvi isso com relação à música também. Uhum. Muita música, você pega, por exemplo, músicas do Raul Seixas, que eu amo. Eu sei que seu pai também gosta. Sim, ele gosta muito. Do Belchior, de vários artistas que você fala, peraí, deixa eu tentar conectar. Não, ele não quer passar nada, ele quer algo que ele sentiu naquele momento, compôs a letra, fez a letra, alguém musicou e saiu. Não adianta a gente, é óbvio que tem música que é simples, né? Ô, meu amor, tá, legal. Uhum. Mas às vezes o cara, pra falar ô, meu amor, o cara dá uma volta e é o sentimento dele, é o que você falou, olhando lá pras estrelas, cara, eu queria passar isso de alguma forma, mas como? Uhum. Né? Nossa, essa sacada que você falou do sentir, né, da metáfora, você deu uma aula pra nós aqui agora, cara, foi muito, muito importante. Cinema brasileiro, né? Nós fomos, eu pelo menos, sua mãe, nós, os primos mais velhos, a gente pegou uma faixa etária do cinema dos anos final, o que vinha pra televisão era o que passava nos anos 70, final de 60, vai. No brasileiro, mais década de 60, que ainda tinha aquelas porno chanchadas, que acho que é um pouco antes também, mas depois tinha, em 70 tinha uns filmes que eram, todo mundo falava que, pô, filme brasileiro é só baixaria, né? Sim. Era clássico isso. E depois, né, eu acredito que ali pelos anos 90, início, que teve um filme que eu acho que foi o primeiro que nós ouvimos falar de competir fora, que foi o Quatrilho, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, alguém depois pode comentar, que começou a ter uma mudança e aí o Brasil produziu grandes filmes, né? Tanto no gênero de comédia quanto alguns, mas o cinema brasileiro, como que tá a situação hoje, Marco, que vocês entendem? Em termos de grande produção. Não tô falando de curtas, mas de grande. Então, a questão é que o cinema brasileiro, tem muita gente que fala que não gosta ou que não é muito bom, enfim. Mas não é muito isso, assim. O cinema brasileiro, ele não tem que ser igual o dos Estados Unidos, né? Tipo, a gente não gosta porque a gente é acostumado com o de lá. Ótima e às vezes a gente resposta. vê alguma coisa daqui e a gente fala, é ruim. Que a gente quer comparar, né? O problema Exatamente. é a comparação, né? Exato, é a comparação. E a gente tem que entender que são países diferentes, são culturas diferentes. E, principalmente, são histórias do cinema muito diferentes. Então, igual eu falei, a gente tem matérias de história do cinema também, que eu não sou dos melhores alunos dessas matérias, mas eu lembro de algumas coisas que ajudam, assim. Não, mas depois do podcast aqui, você vai ser o número 1 lá, o aluno. Fica em paz. Então, e aí, basicamente, a história que o cinema teve nos Estados Unidos, assim, foi algo muito... que começou a acontecer muito antes do que aqui no Brasil. Assim, quando o cinema chegou aqui, ele chegou a ser exibido aqui, mas ele já estava sendo produzido lá fora. Então a gente estava aprendendo a assistir filme, eles já estavam ensinando a fazer. Cara, eles começaram, não tinha som, né? Charles Chaplin, exatamente. Gordo e Magro, até na década de 20, 30, os caras já tinham imagens, né? Era o cinema mudo, passava a tirinha do que o cara tava querendo falar. E aqui a gente não tinha nada ainda. Exatamente. A gente foi aprender a assistir filme depois. Porque também tem isso, né? Verdade. Também tem isso de aprender a assistir filme. Porque hoje em dia a gente é acostumado porque já viu vários. Mas na época, assim, quando começou, você via aquilo... Meu, o que é pra eu tirar disso, né? Tipo, quando você não tá acostumado, assim, é tipo você ouvir uma música de um gênero muito diferente. Você fala... O que é pra eu sentir? O que é pra, enfim... Às vezes você sempre tenta achar um motivo, né, pras coisas. Tipo, o que é certo aqui? O que eu preciso sentir? Algo do tipo. E lá fora, no caso, eles já estavam fazendo isso há bastante tempo. E aqui a gente tava aprendendo a assistir filme ainda. Então, e querendo ou não, depois quando lá as produções começaram a aumentar... Já tinha todo o sistema de estúdios, né? Formado lá que... os que efeitos especiais, os caras, gente. Coisa de Deus, maluco, cara, lá coisa fora. Você entra no filme, você sente, e cada vez melhor, né? Sim. Lógico.
lá no... Não é que era ruim, é que comparando com hoje. Sim, Né? exato. A gente vê lá os efeitos especiais, os filmes de terror, umas coisas, tudo. Hoje você vê coisas, cara. Bizarras. E os caras cada vez melhores e cada vez mais produções. Os caras conseguiram resgatar Marvel. Marvel era personagem de desenhos De animados. quadrinho. Quadrinhos. Aham. Né? De vez em quando tinha lá o Batman e Robin, no caso é DC, né? Mas o cara com a barriga assim, desse tamanho, tal, e Paul, né? Fazia aquelas coisas assim, de seriado. Mas ninguém dava muito. Pô, os E caras olha os filmes que eles conseguiram Aí daqui fazer a pouco com os isso, caras né? botaram a mão nisso e falaram, não, começa com Hulk, aí daqui a pouco vem Vingadores, começam a pegar personagens e bum! E muita grana. Não, né? e Vingadores é uma coisa assim que tem várias pessoas que falam que não gostam, enfim, e beleza, é a opinião de cada um, mas que é uma Não, eu produção sou um desses, eu não absurda. Eu não vou ao cinema pra ver nenhum tipo de... Eu fui com a minha filha quando ela quis ver, acho que a gente foi ver um. Mas não é um filme que eu aguardo. Por exemplo, a minha ansiedade pro Coringa. Entendi. Eu tô contando os dias pra eu ir ver o 2. Então, mas apesar disso, é inegável o tamanho dessa produção, Não, né? inegável. É inegável. Não assim. tenho como negar, cara. Você olha pra absurdo. Como que é possível? Lançam um copo, né? Lógico, eles fazem todo o marketing, todo o dinheiro. Mas as pessoas saem enlouquecidas. Sabe? Eu vejo pais da minha idade, assim, com camisetas do personagem, que gosta do personagem. Sim. É isso. Eu adorava também. Eu adorava. Claro. E tá tudo bem, gente. Eu acho que é uma questão de tempo também, do que gostou, né? Marco Antônio Aleixo, né? Cara, que prazer ter você aqui. A gente vê isso, uma paixão no que você faz. Tá? Prazer é meu. Eu acho que você tem um futuro, nós temos aí um futuro muito legal com profissionais. E o principal, a sua idade, né? De 39 que você falou? 49. 49. Ele é rápido, né? Você viu? Ele já me quebrou na volta, né? 19 com essa paixão, não importa que você... o primeiro eu fiz mais ou menos... Cara, tudo que a gente vai fazer, a gente vai galgando espaços, a gente vai começando. Daqui a pouco você vai estar com 29, você vai falar, pô, com 19 eu vou fazer umas bobagens lá. Aí com 39 você vai falar, não, com 29 eu fazia umas bobagens lá. Cara, é assim, a vida é assim. Né? Freud explica isso, né? A gente, essa maturidade, que a gente vai aprendendo e vamos conviver com os nossos erros, né? Mas o principal é esse direcionamento que você já está dando na sua vida profissional, fazendo e acontecendo, estudando, né? Se não foi de orelhada, vou me aventurar aí e tal, fazendo a base que você precisa, né? E se Deus quiser, e vamos ter aí grande profissional na área aí. Você quer deixar seu contato aí? Você quer falar com a galera? Você pode deixar seu Instagram, quem quiser seguir o seu trabalho, fica à vontade. O Instagram acho que é uma boa. Pra falar a verdade, Instagram eu acho até difícil, porque eu fiquei tanto tempo sem Instagram que eu não lembro nem se tá certo o arroba lá, mas se eu não me engano é Marco Aleixo, com mais um O no final depois de Aleixo. Inclusive, isso é um ponto que eu fiquei 2 anos sem Instagram, porque eu não sou muito fã de rede social, assim, não gosto. Eu fiquei 2 anos e voltei agora mais por essa questão profissional mesmo. Então, quem quiser seguir, eu tô sempre postando stories lá, tipo, de gravação, projetos novos, dá pra ir acompanhando também. Daqui a pouco vai sair o primeiro curta-metragem que a gente gravou no nosso grupo, que chama Saudade Fica ou Vai Embora, que foi aquele que eu dirigi, que eu comentei no começo, o primeiro projeto que eu dirigi, enfim... E ficou bem legal, daqui a pouco tá saindo, tá pronto aí. Divulga, por isso que talvez você possa não gostar da rede social, Marco, de você estar nela falando bobagens ou postando bobagens. Mas o seu trabalho, cara, é uma verdade hoje, né? É uma realidade. Não dá pra gente... E aí você possa, olha, tá aqui meu trabalho, quem quiser ver, vê, quem não quiser, não vê. E vida que segue, tá? Mas, de qualquer forma... Depois você passa direitinho pra Jéssica, que na edição ela põe embaixo lá. Beleza. Né? Às vezes eu também esqueço o meu. Uma vez eu esqueci o meu também, tá bom? Marco, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? Mais uma vez. E quem sabe em breve nós vamos estar fazendo o lançamento do seu filme aqui. Nossa, né? Tá bom? Eu curti muito. Pessoal, espero que tenham não gostado. deixem de assistir, tá? Acessem o nosso link, inscrevam-se no nosso canal. Tenham todos uma boa semana. Até mais. Tchau. Muito obrigado. Marcão.